Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco e Jardim Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. Nós vamos na mensagem de hoje. Vamos trazer dois personagens nesta mensagem. Uma é Abraão, quando ele estava no meio da idolatria. E como que ele saiu da idolatria. E o segundo personagem é o Papa, que está mexendo com mais pessoas do que no tempo de Abraão. Estou falando do planeta. Nos dias de Abraão, a população só era ali no lado do Egito, lado do Ocidente, né? Do Oriente. Tá? Agora, o Papa é o mundo inteiro. O mundo inteiro. Então nós vemos que Deus, quando tirou Abraão do meio dos seus familiares, do seu convívio, que eram todos idólatras, seu pai, todos eram idólatras, inclusive ele também, né? Ajudante do seu pai na construção lá de deuses, né? E também o Papa. Olha o reboliço que está acontecendo na religião católica, que predomina o mundo inteiro. A maior parte do mundo são católicos. 70% de seres humanos é católico. A maior parte do mundo. E vejam que Deus agora mexeu na sua peça e está trazendo uma nova doutrina. Por isso que ele está sendo questionado, né? Por isso que ele está sendo questionado por uma nova doutrina. Está simplesmente fazendo aquilo que Deus inspirando no coração dele. Se o Papa, ele é o representante de Deus, como toda a vida eu ouvi falar sobre isso, que o Papa era um representante de Deus na Terra. Se ele é um representante de Deus, ele é um servo de Deus. Tem que fazer aquilo que o Senhor dele manda ele fazer. E olha o que o Senhor dele mandou fazer. Mandou tirar toda a idolatria da igreja. É assim que o nosso Senhor falou com Moisés, que não ia admitir idolatria. Que não ia admitir idolatria. E você vê que o povo de Israel, nem todos
obedecia a Moisés, ele levantava contra Moisés, que era o representante de Deus, o que falava com Deus. E ele só fazia o que Deus mandava ele fazer. E o povo não aceitava, como agora não está aceitando o Papa. Foi Deus que mandou ele fazer isso. Ele está sendo obediente. Só que nem mesmo dentro da comunidade deles está sendo aceita. Mas ele é mandado também por Deus. Então nós vemos, esse é um dos sinais que Jesus falou. Que antes da sua vinda, haveria sinais. Olha que sinal. Olha que sinal. Isso aí, por quê? Deus quer salvar todo mundo. Deus quer salvar aqueles que eram idólatras, não vai mais ser idólatra. E vai encontrar salvação em Jesus Cristo. Jesus Cristo não precisou da mãe dele para arrumar a salvação para mim. E nem para ninguém. A mãe dele não tem participação nenhuma na salvação. Nenhuma. Não foi Maria que morreu na cruz. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então nós vemos, louvado seja Deus, o grande sinal de Deus. Então, nós, igreja, somos a noiva. Quando a trombeta começar a tocar, olha, já se começou a movimentar a trombeta de Deus. Nós vemos que a noiva começou a se arrumar. Quando a trombeta toca, que ela entende o sinal, ela já começa a se preparar para o encontro com o noivo. A noiva já começou a se preparar, que é a sua igreja, para encontrar com o noivo. Então nós vemos, louvado seja Deus, vamos então à palavra de Deus. Eu quero ver aqui em Gênesis, né? Em Gênesis capítulo 9, versículo do 8 até o 12, mais ou menos, eu quero ver. Que diz assim, versículo 8. Então disse Deus a Noé e a seus filhos, que estavam com ele: eu vou estabelecer a minha aliança com vocês, Noé, e com seus filhos, e com todos os seus futuros descendentes. Todas as pessoas que vierem depois de ti, essa aliança vai prevalecer. Mas que aliança que é, Senhor? O dilúvio. O dilúvio. Eu estou dando a minha palavra, diz o Senhor, que não haverá mais dilúvio. É por aí que nós vamos ver por onde veio a idolatria. E Deus diz, continuando falando, né? Versículo 10. E com todos os seres vivos que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. E eu faço uma aliança com vocês, eu faço um juramento com vocês, eu faço um trato com vocês. Prometo a vocês que nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais isto vai acontecer. Nesse tom, nessa situação que eu quero que vocês prestem atenção. Deus falando,
nunca mais isso vai acontecer. Uma aliança que ele estava fazendo com Noé e com os 3 filhos de Noé. As 4 pessoas estavam ali. Noé, Sem, Cão e Jafé. Todos eles ouvindo a voz de Deus. Eu faço uma aliança com vocês, que nunca mais, nem com vocês e nem a sua geração futura, vai ser destruído por um dilúvio, pelas águas do dilúvio. Então nós vemos no versículo 12, e disse Deus: este é o sinal da aliança que eu estou fazendo para sempre com vocês e com todas as gerações futuras. Muito bem. Então nós vemos o juramento que Deus fez com todo aquele povo antediluviano. No versículo 13, mostra o cumprimento dessa palavra. Eu vou colocar o meu arco-íris nas nuvens, e esse arco-íris será o sinal da minha aliança com toda a terra. A palavra de Deus diz assim: Deus não é homem para que minta. Deus não estava enganando eles, falando que não ia mandar mais dilúvio e depois ia acabar mandando. Não. A palavra de Deus, aquilo que fala, é real. Então nós vemos que ele deu a sua palavra. A sua palavra. Então nós vemos que no versículo a seguir, não é? Louvado seja Deus, no capítulo 10, todinho, vai mostrar os filhos de Sem, de Cão e de Jafé, e eles que repovoaram a terra. Eles já estavam debaixo de um juramento que toda geração futura, até nós, não iria mais acontecer o dilúvio, como de fato, até hoje, nós não sabemos de outro dilúvio. Não aconteceu. Deus assumiu a sua palavra. Até hoje, não houve outro dilúvio. Só foi aquele de Noé. Então nós vemos, louvado seja Deus, que no capítulo 10, a terra foi repovoada. Então, a partir daquelas 4 famílias, vamos pôr só 3, porque Jé não gerou mais, né? Mas através de Sem, Cão e Jafé, todos esses 3 famílias, essas famílias, repovoou a terra. De toda a geração, o mundo foi formado por essas 3 famílias. Foi repovoado. Então nós vemos que quando já estava repovoada a terra, já tinha uma boa proporção, o povo, os filhos de Noé ali, né, os descendentes de Noé, os moradores da planície, né, eles saíram da arca. Noé, a família, tudo, eles ficaram ali em volta da arca, nas montanhas, na planície, todinho por ali, repovoaram ali. Quando eles estavam repovoados, eles começaram a se espalhar e ficaram com medo de se perder na face da terra. Então nós vemos que os moradores da planície, né, eles se esparramaram, tudo ali, estava povoado, de Sinir, eles não criam
Eles não acreditavam na promessa de Deus, no concerto que Deus tinha feito com Noé, com Sem, Jafé e Cã. Que eles não creram. Eles duvidaram de Deus. É aí que está o problema. Que Deus falou que nunca mais ia mandar um dilúvio. E eles não creram nisso. Então nós vemos que eles não creram no decreto de Deus, de que não teria mais dilúvio sobre a terra. Eles não acreditaram nisso. Muitos deles negavam. Você está acreditando nisso? Você está acreditando nisso aí? Isso é do tempo de Noé, do vovô Noé. E Noé já ainda era vivo, viu? Até Abraão, Noé ainda era vivo, porque depois do dilúvio ele viveu 350 anos. Então ele viu a Torre de Babel ser construída, ele viu todos aqueles acontecimentos, ele estava presente. Não é? Muito bem. E muitos deles negavam a existência de Deus, eles achavam que Deus não existia, que aquilo era conversa de Noé, dos antigos, do Sem, Cão, Jafé. Era conversa que era para eles não sair de perto deles. Então eles não acreditavam que Deus ia cumprir com a sua palavra com respeito ao dilúvio, né? Eles atribuíam o dilúvio como uma operação de causa natural, como de um enchente, de uma coisa. Ele achou isso uma causa natural. Mas não que Deus tinha falado que ia mandar o dilúvio e mandou, conforme mandou. Eles não acreditaram nisso. Eles não acreditavam em Deus. Muito bem. Então nós vemos que outros, na discussão do dia a dia deles ali, outros criam que um ser supremo que fora ele quem destruir a terra. Outros criam assim. O objeto que eles tinham, o objetivo que eles tinham, era de construir uma torre, que era a garantia da sua segurança. Porque eles não criam que Deus não iria... Vão construir uma torre, porque quando vier o dilúvio, nós vamos construir uma torre acima... Até a gente sabe mais ou menos a marca, ela foi 15 côvados acima do pico mais alto que tinha. Então ele ia construir uma torre bem mais superior, que ia chegar a atingir as nuvens, para a segurança deles, porque eles não estavam acreditando na palavra de Deus. Não criam que Deus, nem mesmo que Deus existia. Muito bem. E nós vemos que, louvado seja Deus, eles elevando a construção a uma altura muito maior do que foi atingida, pelas águas do dilúvio. Então nós vemos no capítulo 11, olha bem, eles já não criam em Deus. Versículo 3 e 4 diz assim, olha a conversa dele como é que era. Eis, e disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimamo-los bem. E foi-lhe o tijolos por pedra e o betume é piche, tá? E o betume por cola, por cal. E disseram, ei, edifiquemo-nos uma cidade e uma torre cujo a ponta dela toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da toda a terra. Vamos fazer uma ponte, uma cidade,
para que nós entremos, e quando o dilúvio vier, ele não vai nos atingir. Não vai nos atingir. Essa era a ideia deles. Não é? E eles ajuntaram-se, e eles julgavam se colocar fora de toda possibilidade de perigo. Muito bem. Nós continuando aqui o raciocínio, diz mais. E como a torre pudesse subir até a região das nuvens. A água do dilúvio ela foi 15 côvados acima do pico mais alto do mundo. Então, 5, 6 metros acima do morro, do monte. E a ideia dele era construir uma cidade na Torre de Babel que fosse até as nuvens, completamente acima da marca da onde o dilúvio atingiu. Então ele ia ultrapassar aquela marca. A ideia deles era essa, não é? Muito bem. Muito bem. Foi lido aqui. E eles esperavam certificar-se da causa do dilúvio. Não é? Muito bem. Então foi um empreendimento, não é? Eles fizeram um empreendimento ali muito grande, né? E todo o empreendimento deles destinava-se a exaltar ainda mais o orgulho. Vamos fazer que o dilúvio foi até ali, nós vamos até lá. Então eles estavam orgulhosos diante de si. E orgulho Deus condena. O diabo se complicou lá no céu, e o rei da Babilônia, né? Conforme a mensagem passada, nós vimos o prejuízo que o orgulho traz para uma pessoa. Então vejam, mais do que orgulho, dos que projetaram e desviar de Deus. Eles estavam projetando, o projeto dele é desviar-se de Deus. De Deus. Era a ideia deles. Muito bem. A mente, o que ele queria fazer com aquela torre é desviar a mente da geração futura, dos filhos que vinham depois dele. Eles iam ser alimentados pela história que o dilúvio naturalmente matou muita gente, mas agora o dilúvio, se viesse outro, não teria capacidade para destruí-lo, porque ia atingir até as nuvens. Então nós vemos que o projeto deles era desviar a mente futura, da geração futura, de Deus. De Deus. Então nós vemos que eles queriam naturalmente levar a nação futura, todos, geração futura, eles queriam levar para idolatria. Eles queriam levar todos para a idolatria. Então nós vemos, louvado seja Deus, e isso aí, Deus esparramou todos eles, mudou a língua deles, os idiomas, e eles foram esparramados para toda a terra. E nós vemos, louvado seja Deus, que a geração veio
pegou Abraão e todo aquele povo ficaram idólatra. Todo aquele povo era idólatra. O pai de Abraão, todos eram idólatras, né? O povo regozijava-se com o sucesso, né? E louvavam os deuses de prata, de ouro, e começou aquela anarquia daquela coisa. Não tinha religião, não tinha nada disso. Então nós vemos que começou aquele povo idólatra. E Deus, pela sua infinita misericórdia, ele tirou Abraão daquele meio. Olha o que ele fez. Então veja, no capítulo 12, né, para nós adiantarmos um pouco aqui, veja bem. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela. Olha, Deus separando Abraão do meio daquele povo ali, não é? E, inclusive, não é? Noé, louvado a Deus, quando Abraão saiu, ele tinha 75 anos. Quando Noé morreu, Abraão tinha 46 anos de idade. Já fazia mais ou menos 30 anos que Noé tinha morrido. Então nós vemos, mas Sem, Jafé e Cão estavam vivos, estavam esparramando. Não é? O Cão, por exemplo, já estava esparramando toda aquela região ali de Canaã, né? Que foi juntada pelos filhos de Cão. Né? Então nós vemos que a terra já estava esparramada, já estava uma outra geração. Então nós vemos que, louvado seja Deus, que Abraão, ele foi tirado do meio das suas familiares, da idolatria do seu pai, de todo aquele pessoal lá, não é? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Não é? E Deus preparou um lugar, você vê, saiu e ele foi lá para... Ele era descendente de Sem, né? De Sem, e ele foi morar lá na terra dos descendentes de Cão, né? Dos descendentes de Cão, né? Onde estava com a maldição do pai sobre ele, né? Sobre toda a família dele lá. E olha que Deus continuando falando: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as nações da terra será bendita em Abraão, porque ele saiu da idolatria. Se ele fizesse aquilo que estava no coração de Deus, Deus ia dar essa bênção a ele e engrandecer o nome dele como engrandeceu, não é? Ele é o pai de todos da fé, não é? De todos. Então nós vemos que todos nós, para servirmos a Deus, é o Deus de Abraão, que está cheio de Deus também na terra, né? E, inclusive tem uma Maria também para adorar. Então nós vemos que louvado seja Deus, que Abraão, ele saiu do meio da sua parentela, saiu do meio da idolatria, né? Vejam como que Deus o abençoou. E nós vemos, louvado seja Deus, que queria ver aqui falar sobre a graça. O que significa graça? Olha bem, a graça de Deus. Então nós vemos que a graça de Deus
a graça divina, não é? Ela é um dos conceitos mais profundos e transformadores da Bíblia, modelando a relação entre Deus e o ser humano e a humanidade. É a graça de Deus que nós recebemos. Ela renova, ela molda a vida do ser humano. Então nós vemos, a graça, ela é frequentemente definida como que nós definimos a graça? Como bondade e amor de Deus, demonstrado mesmo quando nós não somos merecedores. Nós não somos merecedores disso. O que é graça? A graça é um presente que Deus dá para o ser humano. É um presente de Deus que Ele dá para o ser humano. Por que nós vamos para o céu? Não é porque nós somos bons. Ninguém merece. Ninguém merece. Ser humano nenhum. Nenhum. Ser humano nenhum merece o céu. Não merece o céu. Mas, velho, e nós ganhamos do céu de graça. Não pagamos nada para ir morar no céu. Só aceitar a graça que Deus nos dá. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, para que ninguém, né, não é de obra, para que ninguém se glorie. Muito bem. Então nós vemos que a graça não é porque você ajuda alguém a atravessar a rua que você merece a graça de Deus. Não é porque você ora 24 horas por dia que você merece a graça de Deus. A graça de Deus é para todos. E nenhum de nós merecemos. Não é pela obra, não é pelo trabalho que nós fazemos que recebemos a graça de Deus. Para que ninguém se... tá vendo? Eu orei bastante, agora eu estou cheio da graça de Deus, porque eu fiz por merecer isso. Ninguém merece. Ninguém merece. É um favor que Deus faz. É um presente que Deus dá para todos. Para todos. Louvado seja Deus, que não merece. Pode ver os crentes na igreja. Nenhum de lá, ninguém merece, não. Mas veja bem, Ele dá o Espírito Santo dele para nós. Ele dá os dons dele para nós. A graça dele, sem nós merecermos. Então, agora que o Papa, retirando todas essas idolatrias da igreja, essas coisas que não têm fundamento bíblico, não é? Não tem nenhum fundamento bíblico, nenhum, entendeu? Nenhum. E foi tirado, porque Deus iluminou a cabeça desse rapaz. Martinho Lutero também era padre, e recebeu essa iluminação
na mente, igualzinho o Papa recebeu. Igualzinho o Papa recebeu. Se ele é um representante de Cristo na Terra, um representante de Deus na Terra, então ele vai fazer o que Deus mandou. Ele está representando a Deus. Se ele falou que não é mais para fazer o que tudo que foi colocado, porque não é para fazer, porque é Deus que mandou ele fazer. Eu quero ler aqui em Atos dos Apóstolos aquilo que Deus, que Jesus falou para Paulo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, se não me falha a memória, glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, deixa eu ver aqui, que Paulo fala por respeito à idolatria, tá? A idolatria. Então nós vemos que, achei aqui comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, glória a Jesus, que diz assim, 14, 15, né? Que diz assim, versículo 9, versículo 10, diz assim: e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Versículo 9. Versículo 10. Porque eu sou contigo, Paulo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Pode ter certeza. Como Deus falou isso com o Papa. Como Deus falou isso. Por quê? Vamos pôr o Papa no lugar de Paulo. Olha, Leão 14. Não temas, mas fala e não te cales. Por quê, Senhor? Por quê? Porque eu sou contigo, não precisa ter medo, eu sou contigo. E ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Pois tenho muito católicos neste planeta para ser salvo, que são meus servos, que eu vou salvar. Mas se eles forem idólatras, não aceitar essa sua decisão que eu estou mandando você fazer, eles não vão ter chance de salvação por causa da idolatria. Ninguém vai entrar no céu com a mãe de Deus, com a mãe de Jesus. Ninguém vai entrar com ela, porque ela também está no sepulcro. Ela também está aguardando o filho dela vir para o dia do arrebatamento. E o trabalho dela foi gerar o filho em seu ventre do Espírito Santo. E terminou o trabalho dela. É Jesus. Ele tem duas naturezas. Como humana, ele tem mãe, mas não tem pai. Porque ele é filho do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que engravidou a Maria. Espírito não tem sexo. No céu não tem banheiro. Espírito não tem sexo. Anjo não tem sexo.
Você não vai encontrar nenhuma anja grávida no céu. Então nós vemos, louvado seja Deus, o espírito, o anjo, todos os seres celestiais não têm sexos. Então nós vemos Jesus como humano, ele tem mãe, mas não tem pai. E como Deus, ele tem pai, mas não tem mãe. Então nós vemos, louvado seja Deus, e quem é a esposa de Israel? Simbolicamente, Isaías diz que é Israel. Israel é como símbolo, como uma metáfora, a esposa de Deus. E da nação de Israel, com Jeová, nasceu o Filho Jesus, o Messias, o Cristo. Então nós vemos, louvado seja Deus, essa mesma fala que Paulo ouviu, o Papa também ouviu. Olha a decisão que foi do dia para a noite. No espaço de tempo ele assumiu. Olha o espaço de tempo que ele teve. Ele recebeu a unção de Deus e já pôs em prática. Todo mundo está pulando em volta. O diabo está desesperado. Porque olha a quantidade de almas que estão indo para o céu através dessa mensagem. Que foi proibido a idolatria a Maria. Olha quantas almas vão se salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém salva pelas obras, é pela fé em Cristo Jesus. Então veja a graça que está sendo derramada em todo o planeta para aqueles que ainda não é crente cristão. Passe a ser cristão, discípulo de Jesus, seguidor de sua palavra. Então nós vemos a palavra de Deus, nós vemos a palavra do Senhor. Olha o livramento que Deus está lhe dando. Mas eu estou muito feliz com isso. Por quê? Olha a quantidade de alma que vai passar para o lado de Cristo. Louvado seja Deus. É por isso que o diabo está furioso. É por isso que o diabo levantou contra o Papa. Por isso que Satanás levantou contra o Papa, o servo de Deus, a quem Deus escolheu para anunciar a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, muito bem. Está indo muito bem. E vai melhorar muito mais. Muitas almas vai estar recebendo a graça de Deus, a luz no seu mente, a luz para ver a Cristo como Ele é através da sua palavra. Essa sombra que acompanha essa religião de Maria. Maria não é nada. Ela não é nada. Ela não é nada, nada. Veja, não fique iludido. Maria subiu ao céu. Onde que fala na Bíblia que ela teve acesso ao céu? Onde que a Bíblia fala sobre isso? Mas não, a Bíblia não diz. O que a Bíblia não diz, o que os outros acham, é porque alguém perdeu. A Bíblia não diz que acesso que ela teve. O único acesso que ela teve foi no cemitério. Quando ela morreu, enterraram ela e acabou. Não teve acesso de coisa nenhuma. Ela não é divina, ela é humana. Ela foi humana. Ela fez o trabalho dela. Qual foi o trabalho? Foi só para gerar. Só para gerar. E ela, depois que gerou, ela teve relacionamento normal com seu marido, José. Então não tem negócio de virgindade. Ela teve 4 filhos e 4 filhas. Jesus tinha 8 irmãos.
Era 9 com ele. Então é 4 homens, 4 mulheres e ele. Então nós vemos que não tem nada de virgindade. Se Maria era virgem, minha avó também era. A minha mãe também, que tinha 21 filhos. Então não venha. Não existe esse negócio. Louvado fisicamente não tem como. Como que ela ia ser virgem se ela teve relação com o marido dela? E ela teve virgem porque o Espírito Santo não teve relação sexual com ela. Ele foi gerado no ventre dela através do Espírito Santo. Então nós vemos, é muito diferente. E ele nasceu, Jesus nasceu, sem ela ter relação física, sem relação sexual. Por isso que foi chamado como virgem e foi profetizado pelos profetas. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E chamarão de Emanuel. E vejam, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Deus acendeu a luz da sua palavra, na mente do Papa, e ele está iluminando todinha a religião. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se ele é, louvado seja o nome do Senhor, se ele é o pastor da Igreja Católica, se ele é o guia da Igreja Católica, então vejam, para encerrarmos, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aquele que hão de dar conta delas. Então, a responsabilidade Deus deu para ele, e ele está fazendo direitinho, está zelando da sua alma. Da minha parte, ele está de parabéns. Louvado seja Deus pela vida do Papa. Que Deus está usando ele. Ele está sendo um instrumento na mão de Deus para salvar a todos os católicos que estão presos numa idolatria, que estão presos, louvado seja Deus, num Deus que não existe, numa virgem que não existe. Não existe. Então nós vemos que ela não tem participação na morte da cruz, ela não tem participação na ressurreição de Cristo, ela não tem participação nenhuma. Então nós vemos, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Só Jesus salva, e nenhum nome será dado para que o homem seja salvo, a não ser o santo nome de Jesus. Bom? Então, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus.